É que a religiosidade é uma capa. Como é que é a religiosidade? Religiosidade. Isso, agora ficou legal. Agora ficou melhor, né? Parecendo o Spurgeon da outra fala vez. 4 tigres tristes. 4 são os pontos cardeais, os 4 ventos, 4 anjos Deus tem. 4 são os elementos, água, fogo, terra e ar. E são 4 os evangelhos também. 4 também. Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast O Quarto Homem, uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida. Eu sou o pastor Gili Ferreira e no português, as 2 palavras mais poderosas que existem têm 4 letras: Deus e amor. Uau. Caraca, vocês não imaginavam que eu ia falar um negócio desse aí. Você lacrou então, hein, cara? Miserável. Eu vou continuar no mesmo argumento. Pô, profundo isso aí, cara. As 2 têm 4 letras. Rapaz do céu. E aí, meu povo? Aqui quem fala é Ed Peixoto e hoje eu ajudei 4 pessoas. Mentira. Olha, caramba, você é muito generoso. bondoso, Ed, né? o generoso. Eu espero que seja generoso e não mentiroso, né? Não, mas foram 4... Não queria falar isso, né? Há uma grande Não, mas ele é generoso, ele é Não, eu generoso. ajudei isso. 4 pessoas. Eu limpei minha casa. Então eu ajudei minha esposa, minha filha, eu e o meu cachorro. Não, então tá bom. Tá bom, Tá já é um dentro da começo. verdade. Bem, meu nome é Heron. Agora sempre tem que falar esse negócio de quatro. Tem, você tá quebrando uma tradição. Heron. Eita lasqueira, Você tem cara. que falar, Heron. Vai, Heron, vai. Então eu vou usar a dica do Ed aqui, né? Já são 4 horas. Aê, deu certo. Convertemos o último pecador. Exatamente, estamos gravando nesse horário, mas eu sei que você pode nos ouvir em qualquer momento, né? Em qualquer horário. Tem pessoas que nos ouvem andando de bicicleta, pedalando, né? No caso, né? Ou andando, ou fazendo exercícios na academia. Como é que você ouve o nosso podcast? Depois Com os ouvidos. comenta aí. Oh, isso foi muito chaves, hein? Muito chato, cara. Muito chato. Falando nisso, você já nos segue nas redes sociais? Por favor, né? O Quarto Homem está lá no Instagram, né? O Quarto Homem, por extenso, trocando o A pelo 4. E também nos segue nos nossos perfis pessoais, né? PR Gili Ferreira no Instagram, onde eu estou mais presente. Ed? BR Ed Peixoto em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. Aí, ó, já se rendeu ao TikTok? Eu me rendi ao TikTok. Não estou dançando lá ainda. Mas estou lá. E, Heron, onde a gente te acha nas redes Cara, sociais? eu não sou digital, pela barba. Pela barba e a foto de cabelo, já tá ligado. Me siga quando você conseguir me encontrar. Mas já é difícil achar o Heron no celular. Não, no celular não. Esse não. Esse não precisa ser digital. O único jeito de você seguir o Heron é na rua. Você tem que ir perseguindo mesmo. Muito bem, galera. Hoje nós temos mais um episódio assim especial da série Disciplinas Espirituais. Está sendo realmente uma série muito interessante, onde a gente está abordando vários itens, né, que fazem parte desse grupo de disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar sobre uma também muito importante, muito poderosa, que tem a ver com o serviço. Mas eu vou extrair aqui o título, né, de um filósofo, cara. Um filósofo contemporâneo chamado Benjamin Parker. Grandes poderes. Minha geração já não vai saber. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Bacana. Se liga aí, coisa boa. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase, né, foi dita pelo tio Ben, né? Tio Ben. O tio do Homem-Aranha, cara. E essa Pouco antes de todo mundo chorar diante da sua morte. Exatamente. Tio Ben. Peter. Eu tô aqui, tio Ben. E essa, embora seja uma frase extraída da cultura pop, ela tem a sua base, cara, a sua raiz na palavra de Deus. Tem ou não tem?
Agora eu fiquei Bem, na dúvida aqui. Tem, cara. Pelo menos eu vou dizer pra você que hoje à tarde eu vou assistir o Homem-Aranha, que eu não tinha assistido ainda, né? Quero ver onde é. Cara, tem muita, porque Sim, assim, tem sim, a gente tá a palavra de Deus diz, cara, que aquilo que Deus nos oferece é algo tão poderoso, né? Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus, certo? E quando a gente recebe o evangelho, a gente recebe o poder de Deus para salvar, cara. E aí tem um texto, cara, de Tiago, por exemplo, 4, verso 7, que diz assim, ó: quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É, certo. Cara, e assim, ó, no contexto bíblico, né, conectado aí com o verso também com a frase do tio Ben, na Bíblia, sempre que Deus abençoa alguém, não é para que essa pessoa se beneficie da bênção. É para que outras pessoas sejam beneficiadas. Então, Exato, por exemplo, ele escolhe Abraão, mas a escolha que ele faz com Abraão não é assim: Abraão, eu vou te dar um monte de coisa para que você aproveite. Você porque é você o é bonitinho. você é lindo. Não, Deus é claro, diz assim: eu te abençoarei para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através de Jesus. Exatamente. Isso você pode vir em outros, né? Então, por exemplo, ele vai chamar Davi e falar assim: Davi, eu vou fazer você rei. Mas não é pra você multiplicar cavalos, não é pra você multiplicar mulheres. Embora Davi faz tudo errado depois, né? Tudo tá errado. Fala o que eu acertei até hoje. Nada. Inclusive, esse momento agora, eu acho que você tá errado. Mas não é pra você fazer isso, não é pro seu próprio benefício. É pra que a nação seja abençoada e pra que um dia Jesus possa vir da sua descendência. Exato. E você pode pegar qualquer personagem bíblico. Tudo que Deus dá pra pessoa, seja em bens materiais, talentos, dons, N fatores, o que Deus dá para alguém, inteligência, conhecimento, é para que de alguma forma as pessoas à sua volta sejam abençoadas. Deus nunca enxerga a gente como um lago que só retém, né? Deus sempre enxerga a gente como um caminho mesmo de que as bênçãos chegam e passam para os outros. Legal demais. Esse conceito, ele pula aos olhos na Bíblia, em todo lugar, de fato, né? Quero até acrescentar mais um texto, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha o que Pedro diz aqui, somando aquilo que o pastor Ed acabou de falar. Não retribuindo mal por mal, ou injúria, antes, pelo contrário, abençoando, diz Pedro, porque para isto foste chamados, para receber bênçãos como herança e abençoar. Então, no final da história, a gente tem que entender exatamente esse conceito. Somos abençoados porque Deus espera que nós sejamos abençoadores. A gente multiplica isso aí, né? Então, é o canal, canal. O princípio da palavra de Deus é que toda bênção dada é bênção compartilhada. Exatamente. Toda bênção que você recebe para compartilhar. Né? Então, por isso que Deus fala para Abraão: sê tu uma bênção, ou seja, seja você uma bênção, né? Então, esse princípio ele vai nortear a disciplina espiritual que nós estamos falando hoje, que é a disciplina do serviço. E o serviço, essa palavra, ela é uma palavra muito presente no ministério de Jesus, certo? Né? A maior parte do tempo que Jesus, de todas as histórias, o que Jesus está falando, ele passa mais tempo atendendo as pessoas do que pregando. É isso aí. Ele passa mais tempo atendendo as pessoas do que pregando, ele passa mais tempo atendendo as pessoas do que falando de doutrina, ele passa mais tempo atendendo as pessoas do que dando atenção para os fariseus que vinham xaropear a vida dele. Ele está sempre ali atendendo as pessoas. Né? O ministério dele é um ministério de serviço. Por isso que Mateus 20, 28, né, na NVT, vai dizer: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E se você começa a enxergar isso, você vê que Jesus ele era revolucionário, né? Não no sentido que hoje a galera tem de revolucionário, né? De Che Guevara, revolucionário político. Jesus não foi um revolucionário político. Ele não se volta contra as autoridades. Nem mesmo, e aí eu vou falar uma coisa meio polêmica, talvez mais pra frente a gente fala aí, né? Nem mesmo contra os fariseus. Ele não destitui os fariseus, não manda tirá-los do governo, nada disso. E nem das autoridades políticas ali, que era Roma, né? Jesus é um revolucionário no agir. Na mentalidade. Na mentalidade. Porque nós vivemos, e aquela sociedade não era diferente, nós vivemos numa sociedade egoísta. Nós valorizamos o que você conquista para você, nós valorizamos as pessoas que juntam, que acumulam riqueza. A gente vive num mundo extremamente desigual, em que a gente, por causa do ministério, conheço algumas pessoas assim que o prazer deles está em acumular o que eles têm, isso, em reter mais e mais e mais. E aí Jesus ele é revolucionário, porque ele chega e fala assim: olha, vocês estão tudo errado. O que eu recebo, o que eu tenho não é para mim, é para os outros.
E esse é o reino de Deus. E aí ele vai ser revolucionário, que ele vai falar, se alguém vier e pedir sua capa, você tira e dá a blusa também. Você vai além, né? Se alguém tá precisando de alguma coisa, você vai dar além, você vai tirar além das suas condições, né? E todos nós somos egoístas, porque talvez você tá ouvindo esse podcast, e quando eu falei assim, a pessoa que sonha em acumular, você pensou assim, esses ricos aí são egoístas mesmo. Eu sou pobre, não sou egoísta. Cara, vai olhar de pertinho. A gente, na nossa pobreza, é egoísta. Cada um na sua esfera, né? Exatamente. Cada um no seu patamar. Né? Até porque, cara, a sociedade egoísta não é por causa de de alguma ideologia, né? Algum partido, algum viés. É por causa do pecado, cara. Pecado. Nós somos egoístas porque a raiz do pecado é egoísmo. Não, qualquer sociedade que você Sim. olhar, ela dentro do nosso planeta, ela é assim. Você pode pegar as sociedades capitalistas, vai ter uma elite que vive no desigual. Você pode pegar as sociedades comunistas, as sociedades socialistas, capitalistas, socialistas, todas elas. Você vai ter uma elite que se apropria dos outros e retém para si, né? A gente mora aqui na região da associação e a gente passa aqui, sempre que eu venho para cá, um momento de reflexão, cara. Hoje de manhã mesmo, tava aberto aqui perto, tem uma casa, tava aberto o portão assim, e dá uma quadra a casa. É outro nível, né? Uma Outro quadra. E aí Outro padrão. e aí eu fiquei pensando, falei, cara, pra quê? O cara tem a casa e em volta tá vazio. E aí eu fico pensando em gente que não tem uma casa, né? Mas a pessoa tem o prazer de poder dizer assim, cara, eu acumulei, eu tenho, né? Eu reti pra mim. Então nós vivemos numa sociedade egoísta. O problema que a gente enxerga hoje, por isso que a Bíblia ela acaba sendo esse norteador, esclarece o caminho, né? Duas coisas. Primeiro, né? O cara não vai ajudar, ele não vai ser um abençoador se ele não tiver como referência a Cristo. Não tem como o cara servir, entendeu? Sim. Se não for um cristão verdadeiro, genuíno. Cara. Verdade. Então, essa é a primeira. Alguém pode argumentar, não, mas tal classe de. Não sei se eu posso citar aqui, mas tal classe lá tem tantas obras de caridade e tal, é uma religião que... Mas lá no fundo existe um aspecto meritório, né? Quer dizer, eu faço, mas eu faço isso para garantir alguma bênção espiritual que eu vou receber lá na frente. Agora, eu fazer desprendido só se eu for um cristão, né? Por isso que a Bíblia ela vai trabalhando claramente esse conceito. Vocês foram abençoados, né? Quer dizer, você não vai dar alguma coisa que você não recebeu, que você não tem. Primeiro, Cristo fez por você. Legal. Foi o texto que você leu aí, né? Isso. Primeiro ele se deu, primeiro ele se entregou. Ele dá o exemplo, ele faz primeiro. Então, primeiro ele dá o que a gente não tem. Agora, que eu sou abençoado, eu vou dar aquilo que eu recebi dele. Eu acabo sendo só um canal, né? Mas a minha motivação para isso é o meu amor, é a minha amizade, é o meu relacionamento. Então olha que interessante, né? A gente está falando aqui que Cristo, cara, ele veio quebrar todos os paradigmas, né? Até mesmo da religiosidade vigente e mostrar a verdadeira mentalidade divina a respeito das pessoas, da forma como eu trato as pessoas, como eu me relaciono com as pessoas e até com as religião, bênçãos de Deus. E aí, cara, que vem o ponto. Jesus vem instituir uma verdadeira religião, né? Jesus não veio para quebrar a religião, como alguns até gostam de falar aí. Não, Jesus veio para acabar com a religião. Não, ele veio para mostrar a verdadeira religião. E qual que é a verdadeira religião? Tiago vai falar isso, né? No capítulo 1, verso 27, ele vai dizer: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, ou seja, há uma religião verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Olha isso. O que ele diz? Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, na verdade, Jesus veio quebrar a falsa religião. Ou, como a gente costuma dizer, e tem um termo muito em voga hoje aí, um negócio chamado religiosidade. E que diferença há da verdadeira religião para a religiosidade, Ed, Heron? Pô, você faz a pergunta, você se vira pra responder, pô. Eu sempre jogo as perguntas assim, cara. Pelo menos combina antes, né? Não, é que a religiosidade é uma capa. Como é que é a religiosidade? O que eu disse? Religiosidade é Como é que é? religiosidade. Isso, agora ficou legal. Agora ficou melhor, né? Parecendo o Spurgeon da outra fala vez. 4 tigres tristes. 3 tigres tristes. Sabe? Não vai rolar. Até posso tentar, mas não vai rolar. Não consegue, né? Você sabe que a religiosidade, ela é uma capa
que eu visto Uhum. e que eu uso como escudo para justificar a minha natureza, e eu continuo sendo igual. A verdadeira religião é uma mudança que começa de dentro para fora. Top. É importante dizer isso, que ela a interfere fora, tá? Porque tá na modinha Isso. falarem assim, não, o que eu faço, não sei o que, não define. Não sei... Define sim, meu Define, irmãozinho. pô, claro que define. Define. Só que a diferença é assim, tem gente que veste a capa, ou seja, ele cuida dos os atos exteriores dele, mas ele continua com um coração egoísta, mentiroso, etc. Isso é religiosidade. A verdadeira religião, ela é o contrário. Então, eu começo de dentro para fora e eu vou sendo transformado, meu coração, minha mente, e eu mudo minhas atitudes, né? Isso tem muito a ver com a base do cristianismo. Por quê? Todas as outras grandes religiões do mundo é sempre assim, um Deus que está... Ele é inatingível, né? Então, no budismo é Buda, no outras religiões ali, os gregos era Zeus, que estava lá no Olimpo. Aham. Você pode pegando, todas as grandes religiões do mundo são assim. Você tem que fazer alguma coisa para chegar a esse Deus. Para atingir, então, pensando nas religiões orientais, para atingir o nirvana, ser um espírito evoluído dentro do espiritismo, você vai sempre fazendo alguma coisa. Então, você vai fazendo atos, sempre se preocupar em mudar seu coração. Você está pagando promessa para que você atinja Deus. Dentro do cristianismo, o cristianismo é o contrário. Deus não pede que a gente se eleve ao nível dele. Ele vem ao nível do ser humano e agora, a partir do momento que ele está em nós, então ele começa a operar em nós uma transformação. É isso aí. E essa religião é a transformação. É quando eu tenho um coração sensível ao sofrimento humano. Porque, cara, Jesus era extremamente sensível ao sofrimento humano. Extremamente. A Bíblia diz que quando ele viu Lázaro morto, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro e que ele tinha poder para isso. Mas ele vê o sofrimento das pessoas à Ele sua vê volta. Marta, Maria. Cara, né? ele vê eles Ele chorando. vê os outros chorando. Que ele começa a chorar. É. Ele sabia que ele ia ressuscitar. A morte não era o problema ali, porque ele ia vencer ela. Mas o sofrimento humano faz Jesus chorar. Quando ele olha para Jerusalém e ele vê as cenas do futuro, onde Jerusalém seria invadida, aquelas pessoas seriam mortas. Alguns historiadores chegam a dizer que nas escadarias do templo, o sangue das pessoas mortas, que eles correram para dentro do templo, quando Roma invade, correu sangue, igual uma enxurrada de chuva ali. Jesus olha para o sofrimento humano e ele chora. Em outros momentos vai falar assim, que Jesus profundamente compadecido daquele momento. Então, o coração de quem tem a verdadeira religião é um coração que sofre com as pessoas à sua volta. Que ele não consegue chegar ele não consegue parar no semáforo e ver uma pessoa pedindo dinheiro e, de alguma forma, o coração dele não se compadece. Isso aí, cara. Essas duas palavrinhas, elas são interessantes, né? Porque tem a ver com seguir a Jesus, né? Que é compaixão e empatia que Jesus teve, né? Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa, né? Então, um exemplo clássico da Bíblia é Jesus contando a parábola do bom samaritano, que teve compaixão, se colocou no lugar do outro, né? E quando se fala de serviço, de servir, de empatia, esse é o sentimento. E primeiro eu sigo a Jesus, né? Então agora eu sou um discípulo dele. Por onde eu vou, cara, isso aqui não é uma atitude, a não ser que esse cara seja um cristão, para ele viver isso, para ele fazer dessa forma, né? Aí você consegue encontrar alguns exemplos, e eu acho legal o exemplo por algumas razões. Primeira razão é que o exemplo nem sempre é perfeito, certo? Então você pega um ser humano, vou usar aqui o exemplo, irmã Ruth, o trabalho que ela faz no Ministério da Prisão. Ela não é uma mulher perfeita, ela deve ter lá suas lutas e tal, né? Mas ela faz um serviço tão desprendido lá, quando você vai e acompanha, né? Chega lá, ela abraça aqueles presos, ela dá atenção. Quando o cara sai de lá, ela leva para casa dela. Às vezes o cara está procurando emprego, ela entra. Às vezes o cara está dormindo lá, ela tem um espaço lá no fundo. Eu estou usando um exemplo humano. Veja, não é perfeito, mas você vê que para a pessoa chegar nesse patamar de vivência, de serviço, só se ela servir a Jesus. Quer dizer, o que motiva é Cristo, porque ela só perdeu com isso. Imagina o quanto que ela expôs os filhos no crescimento. Você leva um bandido para dentro de casa, o cara pode estar transformado ou não, mas ela sempre confiou no plano de Deus e foi fazendo o trabalhinho dela, e hoje solidificou um ministério que você não enxerga em outro lugar. Fruto de alguém que serve a Jesus, tem pecado, erra e tal. Eu não estou aqui para dizer quais são os defeitos dela, mas entendeu? Eu olho esse aspecto, a empatia, a compaixão é um negócio que você só vai receber se você tiver da presença Então de isso Cristo. aí está em contraste, Heron, com o conceito de religiosidade, que na verdade é um conceito pagão. Porque o que é o pagão, né? O pagão é o que a Bíblia chama de gentil, né?
é o chucro espiritual que acha que precisa pagar alguma coisa para receber algo em troca, certo? Então, esse paganismo, ele tem a sua raiz nisso, né? Eu preciso fazer algo, eu preciso pagar algo para poder receber aquilo que eu quero, né? Um favor de Deus, etc. E Jesus veio para quebrar essa mentalidade, certo? Que é a mentalidade egoísta e tudo mais, e veio mudar completamente a forma de a gente enxergar a religião. Então, a verdadeira religião, ela é baseada no amor, cara. E aí, automaticamente, no serviço, né? Porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Então, todo aquele que se diz cristão, como você está dizendo, Heron, ele precisa viver como Jesus viveu. Esse é o ponto. Para exemplificar o que você está contando, eu vou contar uma história para vocês esses dias. Senta que lá vem a história. Não vou citar os nomes, nem dizer o lugar do mundo que foi feito isso, né? Foi na Lua. Foi essa história. Resolveram fazer uma campanha para atender uma situação X lá, né? E as pessoas que estavam fazendo essa arrecadação é uma comunidade bem fechada e tal. E eles foram numa família humilde da comunidade. E a pessoa dessa família humilde deu R$200. E nisso, quando eles estavam lá, a família mais rica da comunidade, a mulher ligou para eles. Falou, olha, eu vi que vocês estão fazendo a campanha, tal. Passa aqui em casa que eu tenho uma doação também. E eles falaram, eles saíram animados. Isso aconteceu tem uns 20 dias, 30 dias. Nós estamos gravando. E eles saíram... Então foi por aqui. Eles saíram... Não, posso ter esse aviso por telefone. E A eles, Lu é logo ali. A Lu é logo ali. Por telefone eu já Lu conta. E aí, cara, quando eles chegaram lá, a mulher deu R$10. R$10. Vocês estão de sacanagem! Generosa ela. Aí você vê claramente que ela não está preocupada em atender a necessidade que eles estavam trabalhando. Mas, como ela viu no grupo da comunidade, do todo grupo mundo participando. Todo mundo participando, ela falou assim, não, mas espera aí, eu não posso ser a pessoa que não participa. Até a pessoa que me contou essa história, eu conheço todo mundo, eu falei assim, cara, eu se fosse de falar assim, olha, pode ficar com os R$10 que vai que faz falta pra você, né? pode ficar com os R$10, talvez faça falta. Ela foi muito rica, eu tô falando de um pessoal muito rico. Sim. Então, é muito antinatural isso que a gente tá falando, porque nós somos egoístas, tá? Todos nós. Não é diferente. Todos nós gostamos de falar assim, cara, eu consigo comprar o carro que eu queria, ou a TV que eu queria, esse aqui é meu, né? Tanto que toda vez que você faz uma campanha para solidariedade, antes das pessoas te ajudarem com qualquer coisa, elas começam a levantar um monte de perguntas, certo? E todas as perguntas têm um único objetivo: permitir que ela não te ajude e ela saia com a consciência tranquila e que foi justificada por não ajudar. É mais ou menos assim. A gente para no semáforo, bate um cara no vidro, tem uma criança no colo, ele fala assim, cara, aqui nós estamos com vários aqui em Maringá, né? Sou venezuelano, acabei de chegar, tem como você me ajudar com alguma coisa? Aí a gente olha e fala assim, será que ele não vai pegar isso pra usar com bebida? Com droga? Eu não vou ser conivente com quem usa droga, não. E não ajudamos. Mas, na verdade, não estamos preocupados com a droga. Justificativa, nós só queremos uma desculpa. Nós somos egoístas. Nós estamos preocupados com o meu dinheiro. Nós estamos preocupados com o nosso dinheiro. Então, sempre quando alguém pede alguma coisa, a gente levanta um monte de perguntas para que a gente, com consciência tranquila, fale assim, não ajudei, mas é justo, porque eu não vou ser conivente. E esse tipo de prática é muito comum quando a gente não desenvolve compaixão. E a gente só vai desenvolver compaixão de duas formas. Ou quando a gente tem um encontro muito profundo com Deus, cara, o amor dele transbordando na gente, ou quando a gente, de alguma maneira, vive aquilo que o cara tá vivendo. Esses dias, minha esposa estava fazendo uma aula, cara, com os alunos do 5º ano, e convidou um ator, um menino que fez um filme bem conhecido no meio cristão, assim, adventista, que é aquele filme Opostos, que é a história daquele camarada lá, faleceu, né? O doutor, esqueci o nome dele agora, poxa vida, o doutor, um camarada tremendo, que teve uma experiência de rua e tal. E esse garoto, um aluno, inclusive, ali do NASP, depois ele, né, fez aulas de teatro e tal. Esse camarada, ele incorporou, cara, o personagem, cara, de tal forma que, inclusive, ele até passou um período convivendo com moradores de rua, cara. E depois que ele viveu essa história e fez o filme,
Ele mesmo disse para os garotos na aula ali no ao vivo, né? Dizendo, cara, a partir daquela experiência, eu nunca mais consegui, por exemplo, ver uma pessoa em situação de rua e não ajudar. Eu nunca mais. Entendeu? Toda vez que eu vejo, pode ser uma moedinha, pode ser um carinho, pode ser uma conversa, pode ser um abraço, pode ser dividindo um alimento. Eu nunca consigo sair da presença de um morador de rua sem fazer alguma coisa por ele, cara. É que assim, ó, essas perguntas que a gente faz, Jesus não autorizou a gente a fazer. O que o cara vai fazer com a doação que eu dei pra ele depois? Cara, não é isso mais não é com a gente. não é problema nosso. Não é. E eu tô falando isso pra vocês porque pra mim isso foi tabu por muito tempo. Até que eu entendi, eu falei, cara, Jesus não tá me autorizando a fazer essa pergunta. Não tá me autorizando. Ele tá dizendo assim, se você vê alguém e você tem condição, e olha só, ter condição não é ter sobrando, tá? Porque quando eu falo assim, ter condição, alguém pensa assim, não, a hora que eu tiver sobrando, deixa eu te falar, você nunca vai ter sobrando. Eu nunca conheci alguém que fala, cara, eu tenho dinheiro sobrando, eu não preciso mais do que eu tenho. Cara, mas divide com o que você tem, cara. Jesus tá dizendo assim, Divide. se você tem a capa, se pedir a tua capa, você dá também a blusa. Então, não é problema seu. O cara tá ali, ele tá precisando de alguma coisa, tem como você ajudar. E ajuda de verdade, né? Poxa, esses dias eu tô num lugar aqui, e aí tinha um cara pedindo um negocinho, a mulher falou, não, vou te ajudar. Ela foi lá dentro, comprou 2 pão francês e entregou pro cara. 2 pão francês. Isso vai ajudar. O cara vai comer aquele pão francês com o quê, cara? Você come pão francês seco? Pô, se pudesse dar um pouquinho no refri, porque descer seco assim na garganta, prende aqui, ó. Como é que senhor? Suco de laranja. Pô, assistencialismo barato. Esse é um ponto, Ed, que assim, é até difícil a gente julgar, né? O que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa não tem que fazer. Mas eu acho que o que estamos falando aqui é que você tem que olhar muito para a sua consciência. Porque nesse momento, eu tenho certeza, porque isso acontece comigo, acontece com você também, toda vez que a gente se depara diante de uma situação onde nos é exigido fazer alguma coisa, cara, o Espírito Santo fala com a gente. A gente sabe, a nossa consciência, ela grita, cara, para fazermos algo. Só que aí vai de nós, né? Assumirmos essa responsabilidade de fazer alguma coisa ou ignorar, uma desculpa e tal. Mas todos nós temos uma consciência, cara. E deveríamos ter essa consciência coletiva de que a gente pode fazer alguma coisa. Diversas vezes eu já rejeitei ajudar alguém, cara. Não, você é coração ruim mesmo, a gente sabe. Não, eu falo assim, com tristeza no coração, cara. Mas nesses últimos tempos pra cá, principalmente na pandemia, cara, tem acontecido muito isso, cara. Eu não sei com vocês, mas sempre bate alguém na minha casa pedindo alguma coisa. Isso não era comum aqui em Maringá. Mas sempre tá acontecendo isso. E aumentou muito a galera nos semáforos. Semáforo, cara, de casa em casa. E aí, de um tempo pra cá, eu pensei, cara, a gente não pode simplesmente dizer, não tenho. Não posso agora. Cara, não despeça alguém da sua casa, cara, sem você pelo menos dar uma atenção, certo? E alguma coisa dividir com ela, cara. Por mínimo que seja, mas já vai ser uma coisa maravilhosa para aquela pessoa. Você sabe que, na verdade, falar em assistência, não exatamente você se planeja para isso, mas eu acho que é legal o cara que é consciente de ajudar as pessoas e tal, tem essa consciência, né? Ele precisa se planejar para algumas coisas. Por exemplo, vamos falar da questão lá, como vocês citaram aí, do semáforo, né? Pô, o cara vai no banco, tira 50 lá, divide isso aí em nota de 5, sei lá, nota de 2, deixa no carro, né? Mas eu vou fazer assistencialismo, então não compete a gente fazer perguntas. Eu acho que é legal mesmo a gente ter essa visão. Segundo ponto, né? Cara, toda família precisava juntar lá a esposa, os filhos, né? E pensar uma forma, até de idade, não só para os filhos, mas até para o pai, para a mãe, né? Para o adulto, né? O que eu posso fazer como família durante a semana para a gente ajudar a vida de alguém? Ir visitar alguém, levar uma cesta básica, se comprometer com uma dificuldade. No planejamento, né, Heron? Quer dizer, o cara sentar e se organizar. Ele tem que planejar, ele tem que agendar isso, né? Isso faz parte do bom senso, né? E aí o cara vai desenvolvendo essa solidariedade, né? Vou citar um exemplo rápido da minha sogra, né? Minha sogra mora em Londrina, do lado do Colégio Adventista, numa casa de esquina. Ali o fundo do colégio, vocês todos conhecem, é um ponto de prostituição e tal, né? Aí tava lá uma prostituta, ela sempre tá ali, elas sempre vão na casa da minha sogra pedir água, pedir comida, etc e tal, e ela sempre serve. Mas estava lá uma prostituta quietinha, minha sogra naquele dia saiu ali no portão para resolver alguma coisa, falou, quer saber, eu vou lá conversar com aquela prostituta. Aí foi lá, né? Saiu da casa dela, deixou o portão aberto, fui lá na esquina, e aí, oi, tudo bem, como é que é o seu nome, né? Aí a pessoa falou, e aí começaram a conversar de coisas, até, tem um filho e tal, tá em casa, foi falando de coisas pessoais, né?
Daqui a pouco a prostituta olhou para minha sogra e disse assim, você tem uma cara de mãe. Eu posso te dar um abraço? Olha isso, que louco. Ela falou, sim, pode me dar um abraço. E aí, do jeito que a prostituta abraçou, ela estava toda fedida e tal, estava lá. Quem passou lá já viu como é que é o tipo de, né? Prostituição de rua mesmo, né? Abraçou e falou assim, eu tô com saudade de um abraço de mãe. É isso que a mulher... Vida, aí ela orou com ela, tremendo, falou, tô cara. aqui do lado e tal, se você precisar de alguma coisa, né? Se você perguntasse assim, Heron, você faria isso? Cara, Difícil, tem né? gente que tem, e a gente precisa aprender. Veja, esse negócio você vai desenvolvendo, você vai isso experimentando, né? Ó, Não tem outro caminho. Você quer ver um negócio que a gente começou há alguns anos? E tem sido um desafio, mas tem sido muito legal lá em casa. A gente ganha muita coisa. Nosso pastor, cara, a gente ganha muita coisa. Principalmente roupa. É muita roupa. Camisa, calça... Semana de oração. Você faz a semana de oração, os irmãos querem mostrar o carinho. Ganha tudo. Aí nós, na mudança de Medianeira para Cascavel, isso tem uns 6 anos, 5 anos, a gente fez um limpa, reduziu muito as nossas roupas, brinquedos da Sofia, tudo, e criamos uma regra. Por quê? A gente tem uma mania, não, eu dou minhas roupas, dá quando? Quando não tem como usar mais. Normalmente é assim, quando rasga o tênis a gente doa, quando a calça rasga, a maioria das pessoas são assim. A gente criou uma regra lá em casa, que é assim, entrou uma peça, sai uma peça. Então a Sofia ganhou um brinquedo. Você quer ficar com o brinquedo novo, filha? Quero. Então qual dos seus você vai dar? Ah, pai, eu não tenho nenhum que eu quero dar. Então a gente vai dar o novo mesmo. Nós não estamos deixando acumular mais. Então, eu ganhei um calçado, tá com 15 dias. Cara, meus calçados estavam todos novos. Assim, novos, conservados. Aí fui lá, tive que ficar olhando, cara. Mas a regra é esta, eu vou escolher um que eu vou dar bom. E passei pra frente uma bota. É isso aí. Uma botinha boa. Por quê? Porque eu não preciso mais do que... Cara, eu não preciso mais do que 2, 3 tênis. Você não vai usar mais, cara, do que isso, entendeu? Então a gente criou essa regra e pra nós tá sendo, assim, educativo e bem legal. Dar boas coisas. E isso criou algumas coisas. Por exemplo, eu comprei uma bicicletinha nova pra minha filha. Porque ela cresceu. E aí tinha a bicicletinha dela. Cara, a bicicletinha dela novinha. E aí eu falei pra Juliana assim, eu vou anunciar no Marketplace, né? Vou vender a bicicletinha. Aí eu falei, filha, eu preciso bater as fotos pra vender. Ela falou assim, não, pai. Nós vamos mudar a minha bicicleta, não é isso combinado? Checkmate, hein, cara? Cara, e eu tive que dar a bicicleta, né? Com dor no coração. Pô, a bicicleta valia uns R$300, cara, a bicicletinha da minha filha. E eu dei. Porque a minha filha já criou a mentalidade. Eu preferi perder esse trezentão do que tirar dela essa noção de que, cara, tipo, eu tive como comprar uma bicicleta, certo? Então eu tinha esse dinheiro. A bicicletinha, se eu vendesse, era só pra repor uma parte, eu ia gastar com outra coisa. Mas ela falou, não, pai, a regra aqui em casa não é assim, a gente traz um, dá um. Eu espero que ela não faça isso o dia que eu resolver trocar de carro. Fica a dica. É só uma sopradinha no ouvido da Sofia lá. Vamos marcar junto, Heron. Vamos marcar junto esse dia. Mas... Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, eu acho que é isso, é você criar uma mentalidade pra quebrar o seu coração egoísta, de realmente, cara, olhar as pessoas à sua volta, as necessidades delas, e atender, cara. É se ajoelhar e falar, Senhor, permita que o meu coração veja as pessoas como o Senhor vê. Claro. É isso aí. E eu vejo mais além, assim, um pouquinho, cara, sobre esse assunto do serviço, porque a gente muitas vezes trata o serviço como um evento. Né? E aí eu vou lá, eu faço algo, né? Eu entro dentro de uma campanha, eu ajudo alguém e nosso coração é tão egoísta que a gente se sente bem depois de fazer isso. A gente fala, nossa, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, como eu sou generoso. Ah, cara, eu acho que eu tenho um lugarzinho no céu garantido. E a gente vai vivendo assim, de ponto a ponto, né? Tentando ali aplacar a nossa consciência de que nós não somos tão maus assim. A gente tem bondade dentro de nós, sabe? E o desafio, acho que para todo mundo que está assistindo e para nós também, é vivermos o serviço. Vivermos o serviço não como um evento pontual, mas como um estilo de vida, cara.
Então, assim, como é que acontece isso? Eu fico imaginando. Cara, é no nosso lidar com as pessoas. A gente tem que ser generoso, bondoso, cara, amoroso, serviçal em tudo que a gente faz. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de escola, de faculdade, cara, com os amigos. É um estilo de vida, esporte, né? cara, como estilo de vida. Porque muitas vezes eu não vejo isso. Eu vejo o cara se fazendo, né, numa ação social, mas ao mesmo tempo, em outras áreas da vida, o cara não vive essa generosidade, tá ligado? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente meio que se acomode, né, com algumas atitudes generosas e deixa de viver uma vida de serviço como Jesus viveu, né? Você sabe que você falou aqui, eu lembrei de um aspecto, né? Que da generosidade. Porque às vezes a gente pensa em generosidade em dar coisa, tá? Mas generosidade é um estilo de vida. Né? Isso. A gente tinha um colega, e aí assim, se falasse pra ele assim, brother, eu preciso que alguém vá lá no palco, anunciar um negócio, cantar uma música, fazer tal coisa, tal. Cara, era o primeiro. Acordava cedo, fazia o que fosse preciso, desde que as pessoas estivessem vendo o que ele tava fazendo. Aí você falava assim, cara, vamos descarregar um caminhão de cadeira. Tem como você dar uma força? Confessa aí, Gílio. Confessa aí, Gílio. Cara, o cara sumia. Elemento cara de pau. E esse é um aspecto, né? Cara, e você sabe, ó, eu quero colocar só um pontinho aqui, claro, por favor. Um pontinho de areia, né? Isso é importante. Um pontinho de areia pelo seguinte, ó. Ellen White diz assim, lógico, ela está falando sobre missão, mas não tem como você falar de missão sem falar de serviço, né, aos outros, né? Ela diz assim, ó, unicamente o método de Cristo trará verdadeiro sucesso para alcançar as pessoas, né? Legal. Aí ela diz assim, o Salvador misturava-se com os homens como alguém que lhe desejava o bem, certo? Demonstrava simpatia por eles. E aí vem uma frasezinha bem bacana aqui. Ministrava-lhes as necessidades, né? Então, você viver isso é você seguir o método de Cristo. E o legal desse texto, de Ellen White, né? O legal desse texto é que ele diz assim que esse é o único método que vai trazer êxito, sucesso. É o único. Vai realmente transformar as pessoas. Exatamente, E aí eu vou para a igreja agora, né? Porque a gente está falando sempre no âmbito pessoal, né? Mas e a igreja? Né? Que tipo de igreja a gente tem hoje, né? Quer dizer, até tem um autor, ele escreve uma história lá, falando sobre a igreja, e ainda dentro desse assunto, diz assim, tua igreja é um clube de navegantes, né? Ou é um posto de salvamento, né? Você já ouviu essa história? Não conhece? Já vi. Então, é uma história... Então, eu acho interessante você fazer esse paralelo, né? Peraí, minha igreja, ela é alguém que vive o método de Cristo ou eu estou vivendo esses projetos pontuais? Ou que vive para salvar, exatamente. Né? Vive pra fora. Isso é minha vida... Ou assim, eu faço um projeto ou outro, mas eu estou preocupado com outras coisas, né? Porque o posto de salvamento é assim, o cara tem que estar 24 horas ali no ar, né? Olhando para o mar, vendo se tem alguém se afogando e tal. O foco é claro, é salvar. Salvar, é cair no bote, arriscando a vida e tal. Só que o cara vai ficando ali, vai melhorando aqui e tal, vai construindo uma igreja legal, vai não sei o quê, e a igreja vai esquecendo o seu verdadeiro propósito de existir, que é uma igreja que precisa abençoar a comunidade, que precisa salvar, que precisa invadir o reino de Satanás, saquear o reino de Satanás, né? E trazer as pessoas que estão lá nas garras de Satanás para a virtude da luz, né? E nas trevas e tal. Esse é o caminho. Pá, vai lá, busca, traz para cá. E aí a gente perde esse método divino que é exatamente ministrar as necessidades das pessoas. E isso, cara, tá descrito na palavra de Deus, cara. O povo de Israel recebe, cara, uma grande bênção, né? Recebe a notícia, a boa notícia, né? De que Deus está disposto a salvar a humanidade. Aí o povo de Israel, ao invés de ser um canal de bênção para espalhar essa boa notícia para o mundo todo, para salvar o mundo todo, eles começaram a se sentir tão privilegiados, né? De terem esse poder, né, do evangelho, que eles esqueceram de tudo, cara, inclusive da sua missão, e começaram a viver para si. Então, fazendo um paralelo com o título, né, desse podcast, eles receberam grandes poderes, mas esqueceram das suas grandes responsabilidades e começaram a viver fechados. Jesus veio para quebrar isso, para revelar qual que era o seu verdadeiro propósito, e hoje, cara, esse poder, né, podemos dizer assim, está nas nossas mãos, como cristãos, né, como igreja cristã. E o que nós vamos fazer com isso que nós temos? Com tudo que a gente conhece, com todo o ensinamento de Jesus, cara, nós temos que passar para frente,
Nós temos que começar a viver o evangelho. E aí eu quero citar um texto aqui, cara, de Tito 2, verso 11 e 12. Eu acho que vocês conhecem esse texto aqui, ele é muito forte, que ele diz assim, ó: pois a graça de Deus foi revelada a todos e ela traz salvação. Tem até uma tradução que diz: pois a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Então, ou seja, a graça vem para salvar. Top. Só que aí o verso seguinte, o 12, ele vai dizer assim, ó: e nós somos instruídos por essa graça a abandonar o estilo de vida ímpio e prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, né, justiça e devoção. Então, olha que bacana. A graça, ela faz duas coisas com a gente. Ela nos salva, né, dos nossos pecados, mas elas também nos ensina a viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade tem a ver com a prática de boas obras. Porque o verso 14 vai dizer isso, né? Ele entregou a sua vida para nos libertar do pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Cara, tá ligado? Então olha só o que Jesus faz. Ele vem, ele salva você. Mas ele não salva só porque você é o queridinho dele. Bonitinho, da cara preta. Ele salva você para que você, sendo o povo dele, se dedique, cara, a salvar as outras pessoas praticando boas obras. Então, isso para mim é sensacional, porque já explica que o serviço, ele não é um meio para a salvação. O serviço é uma prática de quem já foi salvo. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque... às vezes você vê a mentalidade espírita, né, de que o ato de caridade precisa ser feito para você se evoluir, né, para você ser uma pessoa melhor e se encarnar num espírito mais evoluído. Não, Cristo veio mostrar o contrário, que quando você serve, você na verdade está entendendo o verdadeiro evangelho, né? É salvar para salvar, né? É ser salvo para salvar. Entendeu? Muito bem. É isso? É isso? Então, galera, o que a gente precisa deixar bem claro nessa disciplina espiritual de hoje? É que Jesus está chamando você para viver o evangelho na sua essência, cara. Basicamente isso, né? Viver o evangelho na sua essência. E esse evangelho convence. Se a gente está falando de pregação, né? Quer dizer, não é o assunto, mas se a gente falar de pregação, o evangelho que convence é esse evangelho puro, onde eu vou servir as pessoas, vou curar as feridas, vou abençoar, vou ajudar quem quer que seja, sem olhar para quem, né? E lógico, que em algum momento isso pula aos olhos das pessoas. Espera aí, tem alguma coisa diferente ali, né? Então a gente tem que ter realmente esse evangelho no coração, né? E tem que deixar Deus ocupar o primeiro lugar. Acho que para terminar aqui, galera, eu quero citar um texto que eu li hoje, cara, que me impactou muito. Um texto do Ed René. E tem muitas coisas boas que ele escreve, cara. Ele fez uma reflexão sobre questão do dinheiro, cara. E ele cita aquele texto que Jesus fala que não dá para servir a dois senhores, né? Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a riqueza, a mamon, né? E quando que o dinheiro passa a ser um Deus? É quando você se torna escravo dele. É quando você não usa o dinheiro, você é usado por ele. Aí ele se torna um Deus. Então aí ele vai lembrar que Jesus ele falou mais de dinheiro do que outros temas, como perdão, né? Até mesmo com o conceito de salvação, ele falou muito sobre dinheiro. Por quê? Porque ele sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males, cara, do egoísmo. O problema não é o dinheiro, é como você faz com o dinheiro. Aí, no lidar com o dinheiro, ele dá 4 conselhos interessantes, eu acho legal a gente colocar aqui. Ele fala que aquele que tem dinheiro, cara, deveria viver com esses 4 conselhos: restituir, transformar, multiplicar e doar. Restituir é tudo aquilo que você ganhou de forma ilícita, cara, largue, joga fora isso. Segundo, pegue aquilo que você tem de riqueza, cara, para transformar a vida de alguém. Use para transformação. Use para multiplicar os seus dons para abençoar outras pessoas. E terceiro, seja generoso ao ponto de doar aquilo que você tem. Isso é sensacional. Eu acho que a gente tem que começar a lidar mais com aquilo que a gente tem. Não precisa nem ser rico. Mas se você tem e começar a praticar isso, você vai ser uma pessoa muito semelhante a Jesus Cristo. É isso, galera? Ed, um recado final aí? Vai, não peques mais, meu filho. Heron? Cara, o sentimento é gostoso, né?
Agora a gente tem que viver esse negócio, tá? É verdade, cara. É isso aí. Que você e eu possamos viver esse evangelho hoje e sempre, a partir de hoje. Um abraço pra você. Tamo junto. Valeu, Ed. Valeu, Heron. Tchau, obrigado. Valeu, cara. Valeu. É nóis. Tá.